Com sangue. Stephen King. Rato. Nove. Quando terminou de levar tudo para dentro de casa, já passava das 6 horas e ele estava com fome. Experimentou a torneira da cozinha e, depois de alguns engasgos e batidas nos canos, começaram a sair jorros de água suja que acabou ficando fria, limpa e regular. Ele encheu uma panela, acendeu o hot point, o zumbido baixo do grande queimador trouxe de volta lembranças de outras refeições feitas lá e esperou que a água fervesse para poder botar o espaguete. Havia molho também. Lucy tinha incluído uma lata de bolonhesa em uma das suas caixas de mantimentos. Ele teria esquecido. Ele pensou em esquentar uma lata de ervilhas, mas decidiu não fazer isso. Estava no campo e comeria nesse estilo. Mas nada de álcool. Ele não levou bebida e não comprou nada na Grande 90. Se o trabalho corresse bem, como ele esperava, talvez se recompensasse com uma caixa de Bud na próxima vez em que fosse ao mercado. Ele talvez até encontrasse ingredientes para a salada, embora imaginasse que, quando o assunto era o estoque de legumes e verduras, Roy Dewitt mantinha muita pipoca e molho de cachorro-quente por perto e achava suficiente. Talvez um frasco de repolho roxo por garantia. Enquanto esperava a água ferver e o molho esquentar, Drew ligou a TV, esperando encontrar só estática. O que encontrou foi uma tela azul e uma mensagem que dizia Direct conectando. Drew teve suas dúvidas, mas deixou a TV trabalhando, supondo que estivesse fazendo alguma coisa. Ele estava remexendo nos armários de baixo quando a voz de Lester Holt soou no chalé, dando-lhe um susto tão grande que ele gritou e largou o escorredor de macarrão que tinha acabado de encontrar. Quando se virou, viu os apresentadores do noticiário noturno da NBC numa imagem clara como água. Lester estava contando a mais recente baboseira do Trump. E quando ele passou a notícia para que Chuck Foster contasse os detalhes sórdidos, Drew pegou o controle remoto e desligou o aparelho. Era bom saber que estava funcionando. Mas ele não pretendia poluir a mente com Trump, terrorismo ou impostos. Ele cozinhou uma caixa inteira de espaguete e comeu quase tudo. Na sua mente, Lucy balançou um dedo de repreensão e mencionou novamente o crescimento da meia-idade para os lados. Drew lembrou a ela que não tinha almoçado. Ele lavou a pouca louça, pensando na mãe Alce e em suicídio. Havia lugar para alguma das duas coisas em Rio Amargo? Para a mãe Alce, provavelmente não. Para suicídio, talvez. Ele achava que Franzen tinha razão sobre o período que antecedia a escrita de um romance. Era bom porque tudo que você via e ouvia era possível material para o moinho. Tudo era maleável. A mente podia construir uma cidade, remodelá-la e derrubá-la. Isso tudo enquanto você estava tomando banho ou se barbeando ou mijando. Mas quando você começava, isso mudava. Cada cena escrita, cada palavra escrita limitava ainda mais as opções. Chegava um momento em que você ficava como uma vaca andando por um túnel estreito sem saída, trotando na direção do... Não. Não é nada assim, disse ele novamente sobressaltado pelo som da própria voz. Não é nem um pouco assim. 10. A escuridão chegava rápido na floresta. Drew andou pelo chalé, acendendo abajures, eram 4, cada cúpula mais horrível do que a outra, e foi cuidar da secretária eletrônica. Ele ouviu 2 vezes a mensagem do pai morto, seu querido pai, que nunca, até onde ele conseguia lembrar, tinha dito uma palavra cruel ou erguido a mão para os filhos. Palavras cruéis e mãos erguidas eram mais a área da mãe dele. Parecia errado apagar, mas como não havia fita extra da secretária eletrônica na escrivaninha do pai, a ordem de Lucy não lhe deixava escolha. Sua gravação foi breve e direta. Aqui é o Drew. Deixe um recado e número de retorno. Com isso feito, ele vestiu sua jaqueta leve e saiu do chalé, para se sentar nos degraus e olhar as estrelas.
Ele sempre ficava surpreso com quantas dava para ver quando se ia para longe da poluição das luzes, mesmo de uma cidade relativamente pequena como Falmouth. Deus tinha derramado uma jarra de luz lá em cima, e depois disso ficava a eternidade. O mistério de uma realidade tão extensa desafiava a compreensão. Uma brisa soprou, fazendo os pinheiros suspirarem do seu jeito triste, e de repente Drew se sentiu muito solitário e muito pequeno. Um tremor percorreu seu corpo e ele entrou, decidindo que acenderia um pequeno fogo de teste no fogão a lenha, só para ter certeza de que não ia encher o chalé de fumaça. Havia uma caixa de cada lado da lareira. Uma guardava a lenha, provavelmente levada pelo velho Bill quando ele botou o último carregamento de madeira embaixo da varanda. A outra continha brinquedos. Drew se apoiou em um joelho e remexeu neles. Um frisbee, do qual ele se lembrava vagamente. Ele, Lucy e as crianças brincando lá na frente, rindo cada vez que alguém jogava o disco no mato e tinha que ir buscar. Um boneco Street Armstrong, que ele achava que tinha sido do Brandon, e uma Barbie, indecentemente de seios de fora, que tinha sido de Stacy. Mas das outras coisas ele não se lembrava ou nunca tinha visto. Um ursinho de pelúcia com um olho só. Um baralho de Uno. Vários cards de beisebol espalhados. Um jogo chamado Passe os Porcos. Um peão decorado com um círculo de macacos usando luvas de beisebol. Quando ele bombeou o cabo e soltou, o peão oscilou como um bêbado pelo chão e assobiou: "Leve-me ao jogo de bola." Ele não gostou desse. Os macacos pareciam sacudir as luvas enquanto o peão girava, como se pedissem ajuda, e a melodia começou a ficar meio sinistra conforme foi parando. Ele olhou o relógio antes de chegar ao fundo da caixa, viu que eram 8h15 e ligou para a Lucy. Pediu desculpas por ter se atrasado e disse que se distraiu com uma caixa de brinquedos. Acho que reconheci o Street Armstrong velho do Bran. Lucy gemeu. Ah, Deus, eu detestava aquela coisa. Tinha um cheiro tão estranho. Eu lembro. E algumas outras coisas também. Mas tem algumas coisas que eu poderia jurar nunca ter visto antes. Passe os porcos? Passe o quê? Ela estava rindo. É um jogo de criança. E o peão com os macacos? Toca, leve-me ao jogo de bola. Não. Ah, espere um minuto. 3 ou 4 anos atrás, nós alugamos o chalé para uma família chamada Pearson, lembra? Vagamente. Ele não se lembrava mesmo. Se foi 3 anos antes, ele devia estar envolvido com o vilarejo na colina. Mais para enrolado, na verdade. Amarrado e amordaçado. Eles tinham um garotinho de 6 ou 7 anos. Alguns brinquedos devem ser dele. Estou surpreso de ele não ter dado falta, disse Drew. Ele estava olhando para o ursinho de pelúcia, que tinha a expressão de um brinquedo que tinha sido abraçado com frequência e com fervor. Quer falar com o Brandon? Ele está aqui. Claro. Oi, pai, disse Bran. Já terminou o livro? Engraçadinho. Vou começar amanhã. Como está aí? Está bom? Drew olhou ao redor. O aposento grande do andar de baixo estava agradável à luz dos lustres e dos abajures. Até as cúpulas horríveis estavam com uma aparência boa. E se o fogão a lenha não estivesse aceso, um fogo leve cuidaria do pouco frio. Está sim, disse ele. Está ótimo. E estava. O local parecia seguro. E ele se sentia grávido, quase parindo. Não havia medo de começar o livro no dia seguinte, só expectativa. As palavras sairiam com facilidade. Ele tinha certeza. O fogão estava bom. A chaminé, livre e expelindo bem a fumaça. Enquanto o fogo ia queimando até virar brasa, ele fez a cama no quarto principal, o que era uma piada. O quarto era tão pequeno que ele mal conseguia dar uma volta, com lençóis e cobertores que cheiravam só um pouco a mofo. Às 10 horas, ele se deitou e ficou olhando a escuridão, ouvindo o vento suspirar pelas calhas. Ele pensou no velho Bill cometendo suicídio no jardim da frente, mas só por pouco tempo, e não com medo nem horror. O que ele sentiu quando pensou nos momentos finais do velho caseiro, o círculo redondo de aço apertando a parte de baixo do queixo, as últimas imagens e batimentos e pensamentos,
não era muito diferente do que ele sentia quando olhava para a complexa e extravagante Via Láctea. A realidade era profunda e era distante. Guardava muitos segredos e continuava eternamente. 11. Ele se levantou cedo na manhã seguinte. Tomou café da manhã e ligou para a Lucy. Ela estava terminando de preparar as crianças para a escola, repreendendo Stacy porque ela não tinha terminado o dever de casa, dizendo para Bran que ele tinha deixado a mochila na sala. Então a conversa deles foi necessariamente breve. Depois da despedida, Drew vestiu sua jaqueta e foi até o riacho. As árvores do outro lado tinham sido cortadas em um determinado ponto, gerando uma valiosa vista da floresta ondulante ao longe. O céu estava azul. Ele ficou parado lá por quase 10 minutos, apreciando a beleza sem pretensões do mundo ao redor e tentando esvaziar a mente, prepará-la. Todo semestre ele dava aula de um bloco de modernismo americano e modernismo britânico. Mas, como ele tinha sido publicado, e logo na The New York, seu trabalho principal era lecionar a escrita criativa. Ele começava cada aula e palestra falando sobre o processo criativo. Ele falava para os alunos que, assim como a maioria das pessoas seguia uma certa rotina ao se preparar para dormir, era importante ter uma ao se preparar para o trabalho diário. Era como a série de passos que o hipnotista segue quando guia uma pessoa para o estado de transe. O ato de escrever ficção ou poesia foi comparado ao de sonhar. Ele disse aos alunos: "Mas não acho que isso é muito correto. Acho mais parecido com hipnose. Quanto mais você ritualiza a preparação, mais fácil fica entrar no estado certo." Ele fazia o que dizia. Quando voltou para o chalé, fez café. Ao longo da manhã, tomaria 2 xícaras dele, puro e forte. Enquanto esperava o café passar, tomou suas vitaminas e escovou os dentes. Um dos inquilinos tinha enfiado a antiga escrivaninha do pai dele embaixo da escada, e Drew decidiu deixá-la lá. Era um lugar esquisito para trabalhar, talvez, mas estranhamente aconchegante, quase como um útero. No escritório de casa, seu último ato ritualístico antes de começar a trabalhar seria ajeitar os papéis em pilhas arrumadas, deixando um espaço vazio à esquerda da impressora para a cópia nova. Mas não havia algo na escrivaninha para ele organizar. Ele ligou o notebook e abriu um documento em branco. O que veio em seguida era parte do ritual, ele achava. Dar nome ao documento. E o amargo 1. Formatar e escolher uma fonte para o documento. Ele usou o Book Antiqua quando escreveu Vilarejo, mas não tinha intenção de usá-lo em Rio Amargo. Seria mau presságio. Sabendo que poderia faltar energia, o que o faria recorrer à máquina de escrever portátil, ele escolheu a fonte American Typewriter. Era tudo? Não, mais uma coisa. Ele clicou no salvamento automático. Mesmo que faltasse energia, ele dificilmente perderia sua cópia. O notebook estava com bateria, mas era melhor prevenir do que remediar. O café estava pronto. Ele se serviu uma xícara e se sentou. Você quer mesmo fazer isso? Pretende mesmo fazer isso? A resposta para as 2 perguntas era sim. Então ele posicionou o cursor e digitou. Capítulo 1. Ele apertou Enter e ficou imóvel por um momento. Centenas de quilômetros ao sul dali, ele achava que Lucy estava sentada com uma xícara de café na frente do notebook, onde ela guardava os registros dos atuais clientes de contabilidade dela. Em pouco tempo, ela entraria num transe hipnótico. Números no lugar de palavras. Mas agora estava pensando nele. Ele tinha certeza. Pensando nele e torcendo. Talvez até rezando para ele não. Como Al Stamper colocou, perder as rodas de sua carrocinha vermelha. Não vai acontecer, disse ele. Vai ser como ouvi um ditado. Ele olhou para o cursor piscando por mais um momento e digitou. Quando a garota gritou, um som quase tão agudo a ponto de quebrar vidro, Huck parou de tocar o piano e se virou. Depois disso, Drew se perdeu. 12. Ele programou seus horários de aula para começarem tarde desde o começo, porque,
Quando estava trabalhando em textos de ficção, gostava de começar às 8. Sempre se obrigou a trabalhar até às 11, apesar de em muitos dias já encontrar dificuldades às 10h30. Costumava pensar em uma história, provavelmente apócrifa, que tinha lido sobre James Joyce. Um amigo tinha ido à casa de Joyce e encontrado o famoso escritor à escrivaninha, com a cabeça nos braços, a imagem do desespero abjeto. Quando o amigo perguntou qual era o problema, Joyce disse que só conseguira escrever 7 palavras a manhã toda. Ah, mas James, isso é bom para você, disse o amigo. E Joyce respondeu, talvez, mas não sei em que ordem elas ficam. Drill se identificava com essa história, apócrifa ou não. Era como ele costumava se sentir na tortura meia hora final. Era quando o medo de perder as palavras surgia. Claro que, durante os meses finais de O Vilarejo na Colina, ele se sentiu assim durante todos os malditos segundos. Não houve esse tipo de coisa naquela manhã. Uma porta na sua cabeça se abriu diretamente no salão fumacento com cheiro de querosene, conhecido como Taverna Cabeça de Búfalo, e ele entrou por ela. Viu cada detalhe, ouviu cada palavra. Ele estava lá, olhando pelos olhos de Hickman Belasco, o pianista, quando o garoto Prescott botou o cano da 45, o que tinha um cabo de madrepérola, debaixo do queixo da jovem dançarina e começou a ameaçá-la. O acordeonista cobriu os olhos quando Andy Prescott puxou o gatilho, mas Hickman manteve os dele abertos, e Drill viu tudo. A erupção repentina de cabelo e sangue, a garrafa de Old Dandy estilhaçada pela bala, a rachadura no espelho que ficava atrás do local onde estava a garrafa de uísque. Foi diferente de qualquer experiência de escrita que Drill já tinha tido na sua vida. E quando a fome o tirou do transe, o café da manhã tinha sido uma tigela de aveia quaker, ele olhou o relógio do notebook e viu que eram quase 2 da tarde. Suas costas estavam doendo, os olhos ardendo, e ele se sentia exaltado, quase bêbado. Imprimiu o trabalho, 18 páginas, incrível pra caralho, mas deixou na bandeja da impressora. Ele releria à noite com uma caneta. Também era parte de sua rotina, mas já sabia que encontraria pouca coisa para corrigir. 1 ou 2 palavras esquecidas, uma repetição ocasional não planejada, talvez uma analogia forçada demais ou que não estava passando o efeito desejado. Fora isso, estaria limpo. Ele sabia. Como ouvi um ditado, murmurou ele e se levantou para preparar um sanduíche. 13. Nos 3 dias seguintes, ele entrou numa rotina precisa. Era como se tivesse trabalhado no chalé a vida toda, ao menos na parte criativa. Ele escrevia das 7h30 até quase às 2. Comia, cochilava ou andava pela estrada, contando postes no caminho. À noite, acendia o fogão a lenha, esquentava alguma coisa enlatada no hot point e ligava para casa, para falar com Lucy e as crianças. Quando a ligação terminava, editava as páginas e depois lia um dos livros da estante do andar de cima. Antes de dormir, apagava o fogo do fogão a lenha e ia olhar as estrelas. A história se desenrolou. A pilha de páginas ao lado da impressora cresceu. Não havia medo enquanto ele fazia o café, tomava os comprimidos e escovava os dentes, só expectativa. Quando ele se sentava, as palavras estavam lá. Sentia que cada um daqueles dias era como um Natal, com novos presentes para abrir. Ele mal reparou que estava espirrando muito no 3º dia, nem a leve aspereza na garganta. — O que você anda comendo? Perguntou Lucy quando ele ligou naquela noite. — Seja sincero, moço. — Em geral, as coisas que eu trouxe, mas... Drill? Arrastado, de forma que suou Drew. — Mas vou comprar coisas frescas amanhã, quando terminar o trabalho. — Que bom. Vou ao mercado St. Christopher. Não é muita coisa, mas é melhor do que aquele mercadinho horrível da estrada. — Tudo bem, disse ele, apesar de não ter a intenção nenhuma de ir até o St. Christopher. Era uma viagem de 150 quilômetros e ele só voltaria quando estivesse escuro. Antes de desligar, não passou pela sua cabeça que ele tinha mentido para ela. Uma coisa que ele não fazia desde as últimas semanas de trabalho no vilarejo, quando tudo começou a dar errado.
quando ele às vezes ficava sentado por 20 minutos na frente do mesmo notebook que estava usando agora, debatendo entre uma floresta de salgueiros ou um bosque de árvores. Ambos pareciam certos. Nenhum dos dois parecia certo. Sentado, encolhido na frente do notebook, suando, resistindo à vontade de bater com a testa até soltar a expressão certa de descrição. E quando Lucy perguntava como estava indo, com aquela testa franzida de preocupação, ele respondia com a mesma palavra, a mesma mentira. Bem. Ao se despir para dormir, ele disse para si mesmo que não importava. Se era mentira, era uma mentirinha boba. Só um dispositivo para impedir uma discussão antes que ela pudesse nascer. Maridos e esposas faziam isso o tempo todo. Era como os casamentos sobreviviam. Ele se deitou, desligou o abajur, espirrou 2 vezes e dormiu.